Oi, gente. Tô só esperando a Tatiana aparecer. Vamos esperar um pouquinho que a Tatiana tem que entrar para a gente poder convidar ela aqui para poder conversar com a gente nesse tempinho. E aí eu vou me apresentar a Tati, apresentar qual que é a proposta, né, da noite de hoje. Aí, Tatiana acabou de entrar. Vamos convidar ela aqui para a gente um minuto, rapidinho. Boa noite. Tá chegando aí, Oi, Tati? Oi, tô tá te me ouvindo. escutando? Tô, Você não apareceu mas ainda aqui para mim, não. eu não tô aparecendo. Não sei Esperar um por pouquinho para quê. ver, deve ser. Tá tudo preto. Não sei. Sua conexão, possivelmente, né? É, conexão tem sido um problema. Você tá me escutando? Não tem. Eu tô te escutando. Tá, deixa eu ver aqui se eu consigo É, resolver. ó, vamos, Tati, vamos conversando e aí ver se você consegue. Ah, foi. é, Oi? Aí, Apareci. pronto. Oi. Oi, Oi, tudo bem? tudo Ah, que bom bem? te Saudade. ver. Pois é, que ótimo. Então, olha só, a gente pode. Eu vou me apresentando, aí a gente se apresenta, e aí vai dando tempo assim das pessoas irem chegando. Pode ser? Tá bom, tá bom. Tá. Então, né, boa noite para todo mundo que está aí com a gente. Meu nome é Célia, eu sou psicóloga e atuo aí na formação dos atores que trabalham junto com a política de atendimento a crianças e adolescentes, né, de uma forma geral nas políticas todas. Essa semana foi na segunda-feira, né, Dia Nacional da Adoção, e aí a gente convidou uma pessoa que é uma amiga muito querida, mas além de ser uma amiga muito querida, né, trabalha aí no sistema de adoção, aqui no sistema brasileiro de adoção, e faz uma discussão muito importante que a gente às vezes negligencia muito nessa temática relacionada a crianças e adolescentes, que é a questão da raça, né? Então, acho que é importante que a gente traga a temática da raça no debate sobre política da criança e adolescente de todas as formas, em todos os lugares. E aí o debate da adoção aí motivado pelo dia 25, né? Acho que é um debate onde essas questões ficam ainda mais sumidas, né, Tati? E Sim, acho que é sim. um bom momento para a gente fazer isso. Então, você podia se apresentar para as pessoas, para saberem quem é você, aonde você está, como que você trabalha e como que isso chegou aí para você, essa temática da adoção. Tá. Tô meio nervosa. Tá É... linda, maravilhosa. Ah, você também. É...
Os comentários, você vai colocar a caixa de perguntas? O que você vai Eu sou fazer? meio lerda para isso, mas eu vou tentar. Estou se apresentando aí. Tá. Meu nome é Tatiana, Tatiana Moreira. É, eu trabalho há 8 anos no Tribunal de Justiça, numa vara da infância, juventude e idoso aqui da capital do Rio de Janeiro. Terminei o mestrado ano passado, em novembro do ano passado, que eu né, é, não só discute pouco, a gente negligencia mesmo. Então, eu acho que é importante, né? E isso surgiu tanto da observação do dia a dia, do trabalho, né, na vara da infância, quanto também por um resgate pessoal, assim, em relação à negritude, à ancestralidade. Então, me reconhecer como uma mulher negra, albina, e que tem essa que tem essa ancestralidade e a negritude, né, na familiar. E então hoje, além dessa questão profissional, tem esse meu reconhecimento pessoal que me motiva também. A, porque acaba que o que eu estudo eu vi na minha família, no lugar que eu cresci, né? Então, para mim é um assunto muito caro. E tem sido um assunto muito repetido, inclusive, né? Tem gente que deve achar que eu sou monotemática, que eu só falo. Eu ando falando muito disso. E eu acho que tem que ser mesmo, porque infelizmente ainda poucas pessoas falam, né? Então acho que a gente Acho tem que que é ser incansável. importante a gente se reconhecer na nossa prática, né? E assim, quando a gente se reconhece nela, quando você fala da história do racismo, né? É reconhecer como que o tema, de fato, não aparece nas nossas vidas. E aí, Sim, quando ele sim, aparece nas sim, nossas vidas, é que os temas aparecem nas nossas práticas. Então, os temas que não são ditos por ninguém, eles não aparecem nas nossas vidas e não aparecem nas nossas práticas, né? E por isso que eles precisam ser provocados, né? É muito importante que a gente lembre que discutir sobre os temas é o que faz com que eles ganhem possibilidade de mudança, se é o que a sim, sim. gente entende, né? E a gente tem uma tendência também, eu acho que como vem crescendo essa discussão, né, das relações raciais, algumas pessoas brancas, elas não se apropriam dessa discussão. Elas acham que é uma coisa Uhum. que, que tem que ser discutido por pessoas negras, né? E não, né? Assim, as pessoas brancas têm, têm um lugar nessa discussão racial, até porque, né, o racismo existe não por causa das pessoas negras, mas sim por causa das pessoas brancas. Eu tô com uma colinha aqui no computador, só para eu não me perder nem esquecer, só que o meu computador tá meio louco, assim. Tá igual a gente na quarentena. Então, olha só, eu Pois vou é. aproveitar a sua deixa e falar com as pessoas assim, eu desativei os comentários, mas falar que a caixa de perguntas está aberta. Então, para as pessoas poderem, se quiserem provocar a gente, provocar pela caixa de pergunta. A caixa de pergunta é Opa, esse sinalzinho de interrogação que tem aí do lado, é. né? Embaixo, aqui. Aí uma coisa que Eu, eu queria. sinceramente, prefiro. Ah, pode completar. Não, a gente estava falando dessa coisa assim do debate de raça, né? Quem é que deve debater raça, né?
E a gente, por exemplo, vai fazer uma discussão sobre adoção interracial. Então, ou seja, o que nós estamos discutindo aqui é justamente que esse debate ele se dá nos encontros todos entre as pessoas, né? Assim, e qual que é a interferência que o debate de raça vai ter nesse momento aí, que é o momento da adoção, né? Assim, que é um momento muito... A gente que trabalha com a política da criança, né? Assim, acho que a gente trabalha muito voltado para o atendimento e a gente não pensa que a adoção, às vezes, é o final da nossa intervenção aí enquanto política de atendimento à criança e adolescente, né? Eu queria um pouco que você pudesse comentar que eu acho que é importante contextualizar, né, assim, com essas crianças que chegam para o processo de adoção, né, assim, porque a gente está falando disso, né, de crianças que serão adotadas por famílias mais variadas possíveis, como que o debate de raça impacta nesse ponto? Assim, né, que é nessa chegada das crianças, nesse final do percurso de atendimento e coisas nesse sentido. O que você pensa sobre isso? Bom, isso, eu penso muita coisa, porque isso foi a base da minha dissertação, né? Pensar que não são quaisquer crianças, né? Não é qualquer criança e adolescente que chegam aos abrigos, né? Essas crianças têm classe social, têm cor, as famílias têm uma constituição que geralmente são mulheres responsáveis por essas crianças, né? Os pais ausentes, ou às vezes nem chegam a registrar. E a questão racial, né? Tem uma coisa que é muito comum as pessoas falarem: a maioria das crianças acolhidas ou que estão disponíveis para adoção são pretas e pardas, né? Negras. E aí, importante saber o porquê, né? Para não ser uma informação jogada sem um contexto, sem uma contextualização. Essas crianças, elas são geralmente, né? Isso quando eu falo que essas crianças têm vamos dizer assim, um perfil que sempre aparece, porque é histórico, né? Assim, as mesmas famílias que tiveram crianças acolhidas lá no fim do... Você está me ouvindo? Deu uma picadinha, mas eu estou te ouvindo. E o ruim é que a gente nunca trava bonita, né? Assim, sorrindo. A gente sempre trava com umas caretas. Então, eu estava falando, as crianças que estão nessa situação de precariedade são as mesmas ao longo da história, né? Que estiveram aí nos serviços de acolhimento ao longo da história. E isso tem um contexto político, né? Social, que vem desde a escravização. Né? No final quando a escravização acabou aqui no Brasil, as pessoas negras não tiveram nenhum tipo de reparação, então elas começaram a ocupar as margens, né, das cidades das regiões e dos interiores. Então, essas pessoas não tinham condições sociais, econômicas, e isso foi fazendo gerações de famílias, né, reproduzirem uma situação social de precariedade. Tati, Então, só um minutinho, porque eu estou recebendo umas mensagens aqui de que a caixa de pergunta não está funcionando para todo mundo. Então eu vou habilitar rapidinho os comentários.
Deixa É, eu comentar. Eu porque fico meio aflita, assim, eu não consigo ler. Aí, se alguém conseguir souber, assim, por que que se a caixa de pergunta não está aberta para todo mundo, o que que é que pode ser, para que eu tente consertar aqui. Mas enquanto isso, eu vou deixar abertos os comentários, tá? Assim, só para te dar o gancho de novo, né? Acho que tá. quando a gente É, fala de adoção, falar da situação dessas crianças é muito importante para a gente contextualizar quem são essas crianças que vão chegar nessas famílias, né? E as famílias também conhecerem um pouco que essas crianças têm uma história, mesmo que a gente esteja falando de uma criança muito pequena, numa faixa etária muito novinha, a gente vai estar falando de uma criança que tem história, de uma gravidez que teve história, né? De uma criança que vai chegar nessa família com uma história que, como você está contextualizando aí, não é só da criança, né? Tem uma história que é da família e tem uma história que são das gerações e de uma estrutura de sociedade, né? Que tensiona essas famílias para uma condição de precariedade. sim, por exemplo, hoje tem índices, né, que, que indicam, é, por exemplo, das pessoas com renda considerada da faixa de pobreza, 80% são pessoas negras. Uma pesquisa da Fiocruz também que fez um levantamento sobre as pessoas que usam, que tem algum tipo de, que fazem algum tipo de uso de drogas, principalmente crack, que estão em cenas de uso, né, as chamadas cracolândias, 80% dessas pessoas são pessoas negras. E aí bate com o número de acolhimentos também, porque no acolhimento, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio, 80% das crianças são negras. E nacionalmente varia um pouco, mas também é mais ou menos essa faixa. É, então, tem um porquê de, dessa relação, né, entre raça e acolhimento. E E aí as pessoas, é importante falar aqui do conceito de racismo estrutural, né? O racismo estrutural, ele está relacionado a essa desigualdade que é política, que é econômica, que é jurídica, que define uma diferença entre as raças a partir da estrutura, né? Diferenças de oportunidades. As pessoas associam muito o racismo a questões individuais, né? Quando há uma ofensa. Mas não, o racismo, ele estrutura a forma como a sociedade se constitui. Então, e aí eu acho que é um ponto fundamental a gente sair do campo da opinião, porque as pessoas Uhum. falam e tratam o racismo como se fosse uma questão de opinião. Ah, não, eu não acho que é racismo. Assim, não é questão de achar ou não achar. O racismo, ele existe, né, assim, ele é estrutural, ele é institucional, ele aparece nas relações individuais, porque ele é estrutural, né? Então, negar que o racismo existe é acreditar que a Terra é plana, que Covid é uma doença, É uma é uma gripezinha. gripezinha. Então, está no mesmo nível. Assim, eu acho que para começar qualquer debate, a gente tem que partir do pressuposto que, que não só existe, assim, é uma coisa estudada, trabalhada, tem muitos teóricos que vem estudando sobre racismo, né, pós-graduações que estudam relações raciais. Uhum. Então, inclusive, quando uma pessoa fala como se fosse uma opinião pessoal, ela desconsidera Ela, tantos intelectuais e teóricos que vêm estudando e trabalhando, estudando sobre racismo e apontando, né? uhum. Então, É, é desse ponto que eu acho que a gente tem que partir para qualquer discussão, assim. acho E que o é racismo interessante. estrutural,
Não, só É que eu ia dizer que concluindo que ele vai pautar, por exemplo, no campo da proteção à infância, não tem como a gente discutir a proteção à infância sem pautar a questão racial. eu ia fazer essa provocação, assim, para as pessoas que estão com a gente. Assim, acho que não tem como a gente pensar quem são essas crianças que estão no contexto da adoção e nos contextos de atendimento a criança e adolescente, sem pensar que a gente tem uma estrutura de sociedade que é desigual e que essa desigualdade está marcada pela raça, ou que a raça marca a desigualdade que a gente tem no Brasil. E que isso interfere na forma como que a gente vai, então, ver essas crianças e ver essas famílias que não vão ser capazes de cuidar das suas crianças, né? Acho que na sua dissertação você fala isso assim de uma maneira muito incisiva, né? De que o racismo também dá o tom do nosso olhar para essas famílias, né? Assim, então a gente, digamos assim, é mais rígido, é mais punitivo, né? Com as famílias negras e com as famílias pobres sobre o cuidado dos seus filhos. Né? Assim, a gente tem um olhar mais severo do que a gente teria para uma outra família, por exemplo, branca de classe média ou branca rica, que a gente tem um olhar mais abrandado sobre a possibilidade de cuidado. Então, a gente aceita melhor uma terceirização do cuidado na classe média, né? A Sim, sim. gente entende a falta de estímulo da convivência da classe média, a gente entende isso com outro olhar, né? Assim, de famílias empreendedoras, que a gente não tem esse mesmo olhar quando a gente está falando das famílias em situações mais precárias, que no Brasil são negras. Né? Também não adianta a gente fazer, não olhar isso, né? Que é isso que a gente está dizendo, né? A raça Sim, marca sim. claramente a capacidade de uma família de estar e de cuidar, né? Porque ela determina um lugar para essa família na sociedade, né? Então, é importante a gente lembrar isso. Estão falando que... Estou vendo aqui na caixa de comentários as pessoas comentando que às vezes as pessoas ignoram a história dessas crianças, né? E é isso que a gente está chamando a atenção, né? Essas crianças não só têm história, como têm histórias marcadas pelo racismo, né? Assim, que eu acho que é importante da gente Para trazer, né, mim essa discussão. para mim é muito ruim ler os comentários porque eu não enxergo. Eu vou ter que chegar muito Ah, pertinho eu para sei. ler. Então, assim, Mas você eu vai me falando aí. acompanho. Vou, Vai me claro, falando. claro, sem problema. Pode deixar, eu acompanho aqui e a gente vai conversando com eles. Então, assim, aí, ó, Tati, pensando assim, que a gente contextualizou um pouco quem são essas crianças, né? Pensar aí se você tem mais alguma coisa para colocar sobre isso, mas acho que era importante, então, da gente falar dessa outra ponta, né? Assim, pensar quem são essas famílias que vão adotar essa criança. Né? Como é que se dá esse processo? Como é que essas famílias entram aí nesse processo, né? Como que elas se colocam aí frente a essa situação toda, assim, esse processo da adoção, vamos chamar assim. Então, tenho as pessoas que querem, né, adotar alguma criança, elas têm que primeiro passar pelo processo de habilitação para adoção. E aí eu não vou aqui Uhum. detalhar, né, assim, mas é um processo que tem uma entrega de documentação, tem uma parte de participação em grupos reflexivos sobre a temática da adoção, entrevistas com psicólogas e assistentes sociais, e depois tem o parecer do Ministério Público e a decisão do juiz pela habilitação, desculpa, pela habilitação ou não. E aí, quando ela está ao longo desse processo, ela vai preencher um formulário que é o que vai para o cadastro, com esse formulário a gente preenche o cadastro.
com o perfil dessa criança. Então, ela vai definir o gênero, né, a idade, a condição de saúde e a raça, né? E aí no formulário tá cor, raça, e aí tem amarela, indígena, branca, parda e preta. E aí isso é o que vai basear a busca quando a gente tem uma criança disponível para adoção. O que acontece muito, que a gente, né, a gente acaba acompanhando no dia a dia, é que muitas vezes tem um preterimento em relação às crianças pretas. Às vezes até a gente brinca, assim, que as pessoas escolhem amarela, indígena, parda, branca e não escolhe negra. E isso por variados motivos, né? E aí é importante pensar que o que a gente estava falando sobre racismo estrutural também influencia nas escolhas, né? Assim, esse desejo e essa escolha pelo filho também passa pelo que a gente aprende, né, socialmente. Então, o que a gente esse desejo ele é produzido, né? E aí muitas vezes a imagem de uma criança negra Tati, você deu uma sumidinha. Você está me escutando, Tati? Voltou, é. Hum. então, me perdi. Você estava falando que, às vezes, no processo de adoção, quando as famílias vão fazer o cadastro, e aí a questão aparece lá, né, assim, o critério raça-cor, que muitas preterem as crianças, preterem Sim, a sim, sim. raça-cor negra, né? Na verdade, a cor, porque para o IBGE, por exemplo, pardos e pretos são contabilizados juntos negros, né? Pessoas negras. Uhum. Nesse formulário do CNJ, tem a distinção, pardos e pretos. E aí, isso vem melhorando, assim, cada vez mais as pessoas têm aceitado, não tem sido indiferente em relação à cor, à raça. Isso fruto de, né, discussões, trabalho dos grupos de apoio, das varas da infância, mas ainda acontece. A gente E por variados motivos, as pessoas falam que querem uma criança parecida com elas. Então, por isso, aí quando é um casal branco, por exemplo, né, não vai querer uma criança preta ou parda porque quer uma criança parecida. As pessoas falam que não conseguem lidar com o preconceito, então preferem não adotar uma criança que vai passar por alguma situação de racismo porque não vai saber lidar. E aí, assim, essas questões são legítimas, as pessoas falam porque realmente tem, né, muitas dúvidas, e a gente não fala sobre, né, a gente está falando aqui que a gente não fala sobre raça no campo da infância, a gente por muito tempo não falou de raça em vários espaços, né? Verdade. Então, esse medo que as pessoas têm de lidar com o racismo é também por desconhecimento, né? E aí, quando a pessoa fala, por exemplo, que quer uma criança parecida com ela, tem uma questão também de negar que a adoção em si é lidar com a diferença, né? Mesmo se for um casal branco, uma criança branca, não vai ser parecido, né?
Outra coisa é que essa questão do preconceito, né? Quando a pessoa fala que não vai conseguir lidar com o racismo, talvez é uma dificuldade também de lidar com o próprio racismo. E aqui eu não estou dizendo que as pessoas têm que mudar o perfil, né? Às vezes a pessoa que está se habilitando, né, vai demorar um tempo para entrar nessa discussão e para conseguir lidar, né? Não, mas isso tem que ser, é importante que seja pautado, é importante que seja dito, é importante que seja discutido. E lá na vara que eu trabalho, por exemplo, a gente tem, com os grupos que a gente faz para habilitação, a gente tem pautado esse tema, né? E aí um ponto muito importante é e que a gente sempre fala, que as pessoas às vezes até se decepcionam, é que as várias da infância estão procurando famílias para as crianças, né? E não o Isso. contrário, e não crianças para as famílias. Acho que esse ponto de Então, vista muda radicalmente, né? Assim, a sim, posição da gente frente ao processo da adoção, né? sim, porque primeiro que assim, quando um casal, uma pessoa que está se habilitando, quer se habilitar para um bebê branco, ela já está limitando a, ela já está limitando a escolha dela, porque a maioria das crianças não são brancas, né? Assim, então tem uma realidade do acolhimento que as pessoas muitas vezes ignoram. Então, assim, a pessoa que quer uma criança branca, ela vai esperar e vai esperar muito tempo. E não é porque tem uma morosidade, mas é porque a realidade do acolhimento é uma realidade que as crianças, que tem menos crianças brancas do que crianças pardas e pretas. Que tem a ver com É, essa coisa da estrutura que a gente falou, né, um pouco antes, né, assim, que a estrutura racista leva a esses olhares diferentes, então leva muitas vezes a tomadas de decisão coletivas diferentes sobre crianças brancas e negras, né? sim, sim. Tem uma imagem que é feita da criança negra que para algumas pessoas dificulta ver aquela criança como uma criança possível de se amar como filho. É, é, e é Tati, muito comum. Oi, fala. eu queria te fazer assim, aproveitar umas perguntas que apareceram aqui nesse sentido, Tá. que diz assim, um pouco sobre o perfil das famílias adotantes, assim, no que diz respeito à raça cor. Se você podia, se tem alguma informação nesse sentido. É, comentários falando que a gente escuta muito isso, né? Que o processo de adoção às vezes demora muito, se isso é só uma, uma questão burocrática, ou se isso está ligado com isso que você está dizendo, né? Achar família para a criança, né? Se é um cuidado com essa criança que o processo tem. E uma colocação que estão fazendo aqui, que eu queria também que você falasse um pouco, que é, às vezes, assim, casais ou adotantes negros que também não querem adotar crianças brancas. Um pouco que você diria sobre isso, né? Assim. Tá. Então, eu vou só fazer uma proposta, Claro. é, porque o Instagram, ele Vai nos bate o cortar telefone na em nossa 20 e cara, poucos né? minutos. Então, é, eu acho que tem mais um ponto que é bem importante, e aí a gente vai para as Uhum, perguntas, pode ser? pode. Que é o pós essa parte, né, da habilitação, quando tem pessoas, e que tem, assim, felizmente,
apesar de uma discrepância, tem uma diferença, assim, entre pretendentes que querem adotar crianças brancas e crianças pretas e pardas, mas hoje em dia aumentou muito, né? Assim, É ótimo. as- é, e aí quando, né, a gente vai fazer a busca no cadastro e essa criança vai para a nova família, também tem muitas questões que surgem em relação a quando se constitui uma família interracial, né? Primeira coisa é a negação, né? Assim, a gente vive numa sociedade que nega a raça, que nega o racismo. E aí não só em relação à adoção, né? Famílias que têm famílias consanguíneas, né? A minha família, a família de muita gente, provavelmente as pessoas vivenciaram essa negação, né? E, e aí é importante, porque, por exemplo, Tati, deu uma picadinha. hã? Deu uma Voltou? picada. Agora voltou. Você falou assim que estava começando a explicar essa situação assim, de quando a criança, quando se constitui uma família interracial e como que a gente não fala sobre isso, né? Até mesmo as famílias É, que naturalmente se constituem de forma interracial, assim, dos casamentos e sim, tal, como que isso sim, não é dito, né? E isso. como é que isso aparece na família que se constitui pelo processo da adoção. E aí, às vezes, uma família branca que nunca teve que lidar com essa questão, adota uma criança negra, e aí vai lidar com racismo na escola, ou vai entrar numa loja e o segurança aborda a criança ou adolescente. Então, né, semana passada aqui no Rio aconteceu um caso de racismo, que é uma adolescente, a Fatu, foi agredida, né, sofreu agressões racistas com os colegas da escola, adolescentes. Só que ela é de uma família negra, né? E que tem isso, né? Assim, até as famílias negras têm também que falar e que lidar com essa questão. Mas às vezes já, por exemplo, a Fatu, essa menina, essa adolescente, ela mostrou, né? Muita gente até falou, ah, nossa, como ela é forte, né? Ninguém sabe, provavelmente foi muito sofrido tudo, né? Ter passado por tudo, mas ela teve uma reação bonita de se ver. Provavelmente porque isso já vem sendo trabalhado na família dela, né? Uhum. E aí que muitas vezes as famílias constituídas também por pessoas brancas não têm essa facilidade de reação. E, e aí algumas pessoas tendem a partir para a negação, assim, dizer que não existe, ah, não liga, essa brincadeira, ignora, deixa para lá. E é muito difícil, né, deixar para lá quando são agressões diárias, né? É, É, e eu atendo, né, já atendi em outros trabalhos, no trabalho atualmente, crianças que quando vão desenhar, elas desenham a representação da família, por exemplo, elas se desenham brancas, elas falam que não gostam da cor da pele delas, elas falam que não gostam do cabelo. essa É, estrutura da negação reforça a nossa engrenagem racista, porque sim, põe no campo do não dito, daquilo que a gente não precisa mexer, né? Assim, mantém as pessoas nesse lugar da submissão, da aceitação. Acho que o debate trazer, falar sobre isso, né, é muito importante para que a gente supere a situação. Né?
A Neuza Souza Santos, que foi uma psicanalista renomada aqui no Rio, ela tem um livro que chama Tornar-se Negro. E ela fala dessa questão que tudo que é relacionado ao negro sempre foi muito negativo, né? Então, muitas vezes as pessoas negras querem se afastar de, do que do universo, né, da negritude, para se aproximar do local de privilégio que é a branquitude, né, que é Que é a branquitude. Então acho que isso tem mudado, né, a partir de discussões, a partir de teorizações, a partir dos movimentos sociais. Essas coisas, eu acho que quantas pessoas não sofreram como a Fatu, né, sofreu semana passada, e que sem repercussão nenhuma, né, porque não era falado isso. Era brincadeira, era considerado bullying, né, e uma coisa muito importante, racismo é racismo. Bullying, racismo não é bullying. Então a gente tem que nomear. E aí, Então, assim, negar essa questão reforça reforça o que o racismo faz, né? Essa negação que a própria criança e adolescente vai ter. Então, a gente tem a nossa geração, por exemplo, né? Assim, as pessoas negras cresceram sem referências, cresceram achando que o cabelo não era bonito, sem referências na literatura, na televisão, né? Os personagens geralmente ou eram pessoas escravizadas ou empregadas, né? Sempre profissões ligadas à subalternidade. Então, muita gente começa a querer se afastar. E aí E aí a importância de lidar com isso, né? Assim, até para diferenciar, para essa geração, né, que infelizmente cresceu sem referências, ou com referências muito negativas, né? As novas gerações não precisam ser assim, porque hoje já tem, ainda não é o ideal, né? Mas já tem mais representação na televisão, já tem mais representação na literatura, né, na arte de uma maneira geral. Então, é importante, assim, lidar com isso e falar sobre isso é uma forma de não de trazer para essa criança a ancestralidade dela, a relação dela com a negritude. E aí isso por vários aspectos isso pode acontecer, né? Assim, buscando referências na literatura. Aí eu tenho até aqui alguns livrinhos que eu vou mostrar depois. Literatura infantil, eu fiz esse ano um curso de contação de histórias negras. Então, assim, tem muita literatura hoje já colocando personagens negros como protagonistas, né? Porque a nossa geração, por exemplo, as pessoas negras tinham como referência Monteiro Lobato, né? Que tem como referência negra, partes... só empregada, né? Não, e além disso, tem a descrição, por exemplo, outro dia eu li uma descrição que ele faz da tia Anastácia, depreciando totalmente, assim, e depreciando em relação à cor da pele, em relação ao cabelo,
E aí tem muita gente que, quando fala em Monteiro Lobato, fica incomodada, né? Ah, que absurdo, ele é um gênio. É, Mas é, é, pode até ser, mas, por exemplo, é, se eu tenho um filho branco ou preto, Monteiro Lobato não vai entrar na minha lista de literatura, porque é uma tem outro. pessoa, né? Foi um escritor que, quando foi descrever as pessoas negras, escolheu a depreciação, né? E aí, isso aqui não é só opinião também, não. Assim, tem muita gente que estudou sobre a Tem obra uma discussão para falar maior isso. sobre isso, né? É, Ô, mas nem acho que nem é tá. o ponto. Acho que. Oi, fala. Eu queria te perguntar assim, esses pontos de debate sobre essa questão aí da constituição das famílias interraciais, pelos processos de adoção, e essas ferramentas de lidar com isso, elas são pontos obrigatórios do debate no, no processo como um todo, junto com as famílias, ou no processo de. Como que isso aparece assim no processo? Se isso é uma coisa que está posta como uma obrigação do processo, ou isso fica a cargo da sensibilidade e, do, e, da, e da perspectiva de abordagem das equipes técnicas que acompanham, né? E dos grupos de apoio, coisas nesse sentido. Então, está previsto em das orientações, discutir alguns temas referentes à adoção, dentre eles a adoção interracial. Mas o que eu sinto é que vai muito de cada pessoa que está ali discutindo, de cada profissional. E, e tem uma questão também que, como a gente está falando aqui, ela não é feita e muita gente desconhece, e muita gente trata como uma questão de opinião pessoal. Uhum. Você sumiu de novo. Tá me ouvindo? Você está picando aqui para mim. Tá, Célia, tá ouvindo? agora você ficou mudinho. Você Agora tá congelado. é assim. Quer dizer, você ainda tá Vê congelado, se você está mas me eu tô. escutando. Então tá ótimo. Se você está me escutando, tá ótimo. Porque você estava recapitulando isso, falando que é um ponto no processo, mas que a forma de abordar, a profundidade de abordar, o tempo que você vai demorar abordando, depende um pouco mesmo da De cada. sensibilidade do técnico, porque, como a gente falou, essa é uma questão que está aí, o racismo é uma questão estrutural, ela é invisibilizada, né? Assim, as pessoas não trazem o contexto dessas da nossa estrutura para dentro do contexto do processo de adoção, né? Seja para entender quem é essa criança que vai estar lá no processo, seja para entender como que isso como que o racismo vai chegar na casa delas dentro do processo de adoção, né? Que é quando elas entram aí e se configuram enquanto famílias interraciais, né? Que é É, um. por exemplo, se for uma pessoa que não está disposta, né, a pessoa que está trabalhando ali com a preparação dos habilitados, se for uma pessoa que não está disposta é, né, a ler sobre o assunto, ou se acha que é uma questão de opinião pessoal, ela vai relativizar. Ela vai relativizar situações de racismo, ela vai relativizar que é um ponto a ser trabalhado. Então, eu acho que é necessário também a discussão para além, né, só com os habilitados, a discussão entre as equipes. E aí eu acho que não só no Uhum. judiciário, mas na rede de serviços de uma maneira geral, né? Racializar a infância, né? Sim, sim, sim. E aí
Uma coisa importante né, que as famílias têm que pensar, a procura da escola, por exemplo, né? A gente tem uma lei, que é a 10.639, que fala da obrigatoriedade de se trabalhar temas e falar de referências afro-brasileiras, né? Uhum. E tem muitas escolas que não cumprem essa lei. Então, a família precisa saber, assim, como é que essa escola lida com a lei, como é que ela lida com o tema, porque também vai ser fundamental a receptividade que a criança vai ter, né, em diversos espaços, entre eles a escola. E é muito comum um relato de que a criança que é filha adotiva chega na escola e é a única negra da escola, ou uma das poucas, né? E aí é uma criança que vai crescer com uma referência de que todo mundo ao redor dela é branco. As pessoas negras geralmente estão ligadas a profissões, infelizmente, né, menos valorizadas. Uhum. E aí, se isso não for trabalhado com ela, não só essas questões, né, de referências positivas relacionadas à raça, mas também, claro que respeitando a questão da idade, do entendimento da criança. Mas negar que essas diferenças existem é danoso para a subjetividade, para a formação da subjetividade dessa criança. E, e é isso que, assim, esse trabalho, né, e aí vai dar trabalho, porque tem que buscar referência, tem que pensar no que dizer, né, mas é muito importante para a formação da criança. Outra coisa importante, buscar referências diferentes do que a gente vem aprendendo sobre a África, por exemplo, né? Falar do continente africano como um lugar de história, um lugar de referência na, das ciências humanas, das ciências exatas. De outras culturas, Tem, né, assim, tão desenvolvidas quanto as que a gente costuma estudar na escola, né? isso, tem muita riqueza para se falar do continente africano, para além de todos os estereótipos que é passado. Então, isso também é fundamental. E aí, tem alguns livros aqui. O ruim é que quando a gente mostra Ah, aqui, ótimo. ele inverte, né? Depois Esse você manda, livro a gente aqui, põe a gente disponibiliza tá? faz um postzinho disponibilizando essas informações aí no Instagram. É o livro da Lia Weiner Schuckmann, que esteve na minha banca de mestrado, maravilhosa, que é Famílias Interraciais, Tensões entre Cor e Amor. Aqui ela está falando das famílias interraciais de uma maneira geral, mas é bem bacana, né, a pesquisa que ela fez e a construção teórica que ela faz sobre como que o racismo, como que esse título, né, ótimo, quando ela fala tensões entre cor e amor, como que o racismo ele causa tensão quando ele não é falado. De personagens, com personagens protagonizados
por pessoas negras, né? Esse aqui do Lázaro Ramos, Sinto que Sinto. Ô, Tati, a sua É, imagem tá bem trêmula. Eu vou te pedir, tira foto depois dos livros e a gente monta um tá, post para eles só para falar da referência, assim. Porque eu tá. queria só, porque falta assim 3 minutinhos, a gente daqui a pouco vai cair mesmo. Mas é dizer assim, que eu acho que essas referências que você está passando são super legais, assim, tanto para quem é família que está no processo, né, assim, quem está envolvido em relações interraciais, né, em famílias interraciais, mas eu fico pensando que até para todas as pessoas que têm crianças e que precisam começar a fazer uma educação antirracista com essas crianças, né, trazer o negro para esse lugar, que é o lugar de protagonista, reconhecer o continente africano como um continente de história, como berço da civilização, né? A gente pensar assim que a civilização egípcia, ela está lá no continente africano e ela é uma das nossas civilizações mais tecnológicas, assim, a gente não pode esquecer dela, né? Assim, que esse conhecimento da bibliografia que você está passando, entendo que ela não é só para as famílias interraciais, ela é para todos nós, porque nós vivemos nesse mundo Sim, sim, com todas essas raças e nós sim, precisamos aprender a lidar com, a ver todos esses sujeitos nos seus lugares de protagonistas que eles são, das suas histórias, das nossas histórias, da história do nosso país, dos outros continentes, né? Assim, é, dar um passo para além aí da discussão é, de quem somos, né? Assim, tipo, quando a gente começa falando, né, assim, o discurso, as famílias têm dificuldade de lidar com esse discurso do racismo porque não passam por ele, a gente começar a entender que isso não é verdade. A gente reproduz ele quando a gente não enxerga, né? Então, acho que assim, trazer as referências bibliográficas para a gente pensar todas as crianças é super importante, né? Para a gente ver que os protagonistas, eles estão em todas as histórias de todas as crianças, né? Eu vi muitas pessoas falando que às vezes você tem um filho biológico, que você gerou, que é do seu DNA, da sua família, e ele não tem nada a ver com você, né? Assim, não parece sim, fisicamente, não sim. parece emocionalmente com você, Deixa eu só falar uma coisa e a gente rapidinho. não questiona, né? Assim, Deixa eu só falar uma coisa rapidinho antes que eles desliguem na nossa ai, você deu uma cara. travadinha. É, se eles desligarem, a gente podia voltar só para responder as perguntas. Ah, podemos também. Mas Para a não gente ficar. já, acho que a gente conseguiu algumas delas. Do processo, dessa coisa do ponto da adoção, do se é um ponto obrigatório no processo da adoção, né? Assim, é, acho que a gente venceu. Ô, Tati, eu acho que daqui a pouco a gente vai cair mesmo. É, eu queria super agradecer, porque eu acho que foi uma discussão super legal. E aí eu queria que você desse uma finalizada, assim, pra gente. Dissesse assim, dá uma fechada, agradece o pessoal que esteve aí com a gente, lindos e maravilhosos, e aí a gente espera ver o tempo que a gente vai ter ainda. Tá, a bola é sua. Tá. É, não, em 2017 eu participei de um congresso aí em BH, e aí eu e a Giovana Marafon, que foi minha orientadora no mestrado, a gente escreveu um artigo que virou um capítulo do livro, de um livro, que Hum, chama Espaço para as Crianças Negras no Desejo de Adotar, que a gente discute essa questão do lugar das crianças negras no desejo dos habilitados. Aí a gente faz uma discussão sobre isso. Acho que na época faltou porque também não dava para abranger, mas faltou essa questão do pós, né? Quando já está na família, o que fazer,